Aleluias. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu estou com temor e tremor diante daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Porque uma das coisas mais importantes da nossa vida são as nossas convicções. Quem não tem convicção, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não tem firmeza de quem ele é. Ele não tem. Daí a importância de termos convicção de quem nós somos, do que Deus fez por nós. Amém? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta nessa noite. E eu gostaria que vocês fossem muito sinceros. Posso contar com a sinceridade de vocês, sim ou não? Sim. Crente fala a ver? Amém. Quem de verdade aqui tem convicção, certeza absoluta da sua salvação, e que se Jesus vir hoje, você vai subir? Quem tem essa certeza? Estamos na casa do... Levanta as suas mãos. Só quem tem certeza absoluta. Ah, tá. Pode abaixar a mão. Agora, quem não tem essa certeza? Quem não tem essa convicção? Quem não tem a clareza de que se Jesus vier hoje, ele tem certeza que vai subir? Seja sincero, você está na presença do Senhor. Levanta a mão. Pode levantar. Isso, pode levantar, seja sincero. Você está na casa de Deus, gente. Pode levantar. Fica vergonha não, o que o povo vai pensar? Não. Nós estamos aqui para sermos instruídos. Amém? Vamos lá. Pergunta para quem tem convicção. Na verdade, primeiro, para quem não tem convicção. Você já parou para pensar por que você não tem convicção? Você já parou para pensar nesse assunto tão sério? Se a salvação é pela fé, e a fé é a certeza, né? Das coisas que não se vê, é a convicção. Você já parou para pensar por que você não tem convicção? Alguém vai dizer, pastor, é que, sei lá, pastor, eu sou pecador. Pastor, eu tento fazer o certo, mas muitas vezes eu faço errado. Então, diante dessas questões, eu fico em dúvida, será que eu sou salvo mesmo? Será que diante dessas quedas, dessas falhas, dessas fraquezas, será que realmente eu sou salvo? Aí para você, que disse que não tem certeza, eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que quem tem certeza também não peca? Você sabe que peca, sim ou não? Então, se ele também peca, por que ele tem convicção e você não tem? Você vem para a casa do Senhor, você ouve a palavra, você é ministrado, e por que você não tem convicção? Se o teu estado é o mesmo de quem disse que tem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora a pergunta é para os que têm convicção. Quem tem convicção, diga amém. Amém. Da onde você tirou que você realmente é salvo? Da onde? Da onde você tirou essa convicção? Se alguém perguntar para você se é salvo, você vai dizer, sim, eu sou salvo. Aí ele vai ficar, por que você tem tanta certeza? O que você vai responder? Ah, porque Jesus morreu por mim na cruz. A pergunta é, será que essa resposta, ainda que ela seja verdade, é uma resposta clara e convincente? Até mesmo para você? Porque quando nós não temos base da nossa fé,
qualquer um derruba as nossas estruturas. E quando eu não sei responder, é porque eu não tenho um entendimento sobre isso. E quando eu não tenho um entendimento, facilmente Satanás me convence de outras coisas. A cara de vocês é uma benção agora. Hoje eu gostaria de ministrar a respeito de um tema, de uma doutrina, que é uma das mais importantes da Bíblia. É a doutrina da justificação. Por que eu sou salvo? Por que eu tenho essa convicção? Eu quero que você preste bem atenção, amém? Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 21. O título diz: justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, pode ser melhor, sendo gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Amados, um dos maiores males hoje da humanidade se chama religião, ou pelo menos no que ela se tornou. Quando você vai para a etimologia desta palavra, a raiz desta palavra, você vai descobrir que religião vem de um termo em latim chamado religare. E a palavra religare, ela é claramente religar. Em outras palavras, a religião é a tentativa do homem de se reconectar com Deus. Uma vez que ele caiu, que ele pecou, é a tentativa constante do homem de se religar ao seu Criador. Quando você vai para a Bíblia, você vai entender que a Bíblia nos dá uma definição da verdadeira religião diante de Deus. Quem nos dá essa definição é Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim, a religião pura e imaculada diante de Deus é essa. Ele diz, de visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e se guardar da corrupção desse mundo. Esta é a religião pura e imaculada diante de Deus, segundo a Bíblia. Mas o que nós temos visto hoje, na maioria, é um conjunto, pessoas que estão em um conjunto de regras, de atitudes, de rituais que eles praticam muitas vezes sem entendimento do que está fazendo, muitas vezes sem coração e sem verdade no que está fazendo. E aí eu lembro do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando pecava, esse povo, como uma forma de arrependimento diante de Deus, eles rasgavam as suas vestes e jogavam terra sobre a cabeça, dizendo para o Senhor, estou arrependido. E isso era uma verdade a princípio, mas com o passar do tempo, o povo continuou pecando, e continuou também fazendo a mesma coisa, rasgando as suas vestes e jogando terra sobre a sua cabeça. Só que com o passar do tempo, isso já não era mais uma verdade.
Isso não era de coração. Se tornou um ritual religioso, sem verdade. E isso é o problema da religião. É nessa hora que Deus usa o profeta Joel e diz assim, ó: rasgai, não as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração na minha presença. É Deus dizendo para o povo assim: ei, a aparência não move o meu coração. Ei, performance não me impressiona. É Deus dizendo para o povo: mas o que realmente move o meu coração a favor de alguém é a essência de um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito eu não desprezo, diz o Senhor. Ele está falando que é um verdadeiro arrependimento que move Deus. Posso dizer sim ou não? Sim. Hoje não é diferente. Quantas pessoas estão agindo como o povo de Israel, como o pastor? Antigamente, quando aceitou a Cristo, ele tinha prazer de vir à casa do Senhor. Ele tinha alegria de vir à casa do Senhor. A maior preocupação dele e dela não era a roupa que eu vou vestir para me apresentar na igreja. Não. Era se o coração estava quebrantado e correto diante de Deus. Quando entrava na casa do Senhor, havia uma reverência, havia um temor. Ficava calado, por quê? Porque queria ouvir Deus falar. Entrava com uma alegria e saía com mais alegria, porque sentia a presença do Senhor. Era assim no começo, era assim no início. Mas com o passar do tempo, nós sabemos disso. Quantas pessoas já não têm mais alegria de vir à casa do Senhor? Quantas pessoas que a maior preocupação quando vem para a casa do Senhor, sabe o que? É que a roupa que eu estou vestindo vai chamar a atenção ou não vai chamar a atenção, se eu vou estar chique ou se eu não vou estar chique. Quantas pessoas entram na casa de Deus como se estivesse vindo para um shopping, como se estivesse vindo para um encontro social. Entra como se estivesse numa feira. Entra como se estivesse em qualquer lugar. Entra diante do santo como se estivesse diante do profano. Meu Deus do céu. Quantos a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo ministrada, e muitas pessoas, sabe o que eles querem fazer? Gracinhas para o irmão do lado. Para quê? Para o irmão rir. Ele não presta atenção na palavra. Ele não está atento à palavra e nem deixa o outro prestar atenção na palavra. Quantos a palavra está sendo pregada, a palavra de Deus, e eles estão no WhatsApp? Quantas pessoas eu vejo aqui? Palavra sendo pregada no WhatsApp, respondendo perguntas, respondendo pessoas, olhando o resultado do jogo. Está falando. Porque ele não queria mesmo vir por culto, mas porque eu tenho que ir, eu preciso saber se o Corinthians ganhou, se o Palmeiras ganhou, quem não ganhou. E Deus está dizendo nessa noite: ei, performance não me convence. Vir à igreja para dizer que está batendo cartão, para aliviar a tua consciência, não me impressiona, diz o Senhor. Porque muitos estão aqui, mas o coração está lá fora. Estão aqui, mas o pensamento está lá fora. Aí Deus está dizendo assim, ó: está na hora de um coração quebrantado, está na hora de um coração contrito, está na hora de entrar com reverência na minha presença, está na hora de dar o teu melhor para mim, diz o Senhor. Porque eu procuro os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Tem adorador na casa? Tem adorador na casa? Oh, aleluia. Uma religião, estou começando a me soltar. Uma religião onde, olha isso, as pessoas fazem muito para Deus, mas ao mesmo tempo estão distante dele. Eu vou repetir:
Pessoas que fazem muito para Deus, mas ao mesmo tempo estão distantes de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas não entendem. Olha isso aqui, ó, preste atenção. Que trabalho para Deus não substitui relacionamento com Deus. Vou repetir. Trabalho para Deus não se substitui relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão tocando, estão cantando, estão dançando, estão pregando a palavra, são líderes, participam de ministérios e ao mesmo tempo estão distantes do Senhor. Faz a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Não conhece o Deus da obra. E por que essas pessoas vivem assim? Porque elas não entendem algo muito precioso. Preste atenção. Intimidade com Deus não se adquire trabalhando para Deus. Intimidade com Deus não se adquire vindo no culto uma vez na semana e olha lá, e quantas vezes vem duas. Não. Intimidade com Deus se adquire vivendo o que Jesus diz no Sermão da Montanha. O que ele diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fale com o teu Deus. Ele está dizendo assim, ó. Intimidade é adquirido através de relacionamento com Deus. Relacionamento com o Senhor é busca, é entrega, é renúncia, é devocional, é estando em contato. Guarda o contato com teu Salvador, o hino da harpa. É isso que gera intimidade com Deus. Mas a religiosidade tem feito muitas pessoas pensarem, porque estão trabalhando para Deus, estão íntimos de Deus. E aí eu me lembro de Mateus 7, 22, onde Jesus diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: não expulsamos demônios em teu nome? Não curamos enfermos em teu nome? Não fizemos maravilhas em teu nome? Qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E não vos conheço está dizendo, não tive um relacionamento, não sei quem você é. Cuidado para a obra de Deus não te afastar do Deus que você serve. Não substitua obra com relacionamento, porque mesmo fazendo, você pode perder a tua salvação. Porque Deus está procurando quem tem sinceridade. Mais do que o teu trabalho, Deus quer o teu coração. Por causa da religião, irmãos, estão matando, pensando que estão agradando a Deus. Esses dias eu vi não é uma reportagem, um documentário sobre a guerra entre Israel e o Hezbollah. E as cenas são reais. E eu fiquei impressionado, irmãos, impressionado. Por quê? Porque tem uma cena real de um dos terroristas ligando para o pai no meio do confronto. E a alegria dele era muito grande. O prazer, a euforia dele era muito grande. E ele diz assim para o pai assim: pai, eu acabei de matar 10. E o sangue deles estão na minha mão. E o pai, do outro lado do telefone, começa a chorar de alegria e dizer: glória ao Senhor, Deus vai te recompensar. Nesse documentário, esses homens dizendo que servem o Deus deles lá, o que eles fazem? Degolam crianças. Você vai ver nesse documentário crianças degoladas. E eles estão achando que estão servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Olha o que a religião tem feito. A religião tem feito, sabe o quê? Que muitas pessoas, só porque estão dentro da igreja, só porque cumprem alguns mandamentos, ele se acha melhor do que quem está lá fora. Ele se acha superior do que quem está lá fora. Eu disse e vou dizer de novo: eu não sou melhor do que quem está lá fora. Você não é melhor do que quem está lá fora.
Deus não me ama mais do que quem está lá fora, não, nem ama você mais, até porque o amor de Deus é incondicional. A única diferença deles e nós é que nós ouvimos o chamado e dizemos sim para Ele. E Deus começou uma obra na nossa vida. E olha, há uma responsabilidade grande, porque você está ouvindo a verdade e não vai ter desculpa para dizer que não ouviu. Mas do mesmo jeito que Deus nos alcançou, Ele tem poder de alcançar eles também. E eu creio que vai usar você para que eles sejam alcançados. Mas a religiosidade nos faz sentir superiores. E sabe o que a maioria dos crentes estão virando hoje? Os fariseus dessa geração. O grupo que Jesus mais censurou e combateu. Aqueles que diziam servir a Deus. Jesus chegou a dizer assim, faça o que eles mandam, mas não ande em conformidade como eles andam. Por quê? Característica de fariseu: prega, mas não vive. Jesus falou assim, tem aparência de justiça, mas por dentro está cheio de rapina, sepulcro caiado. Cuidado para não virar um fariseu dessa geração, onde se acha melhor do que os outros, mais perfeito do que os outros. Porque com o mesmo juízo que nós julgarmos, nós seremos julgados. E por que eu estou falando de religião num tema chamado justificação? Sabe por quê? Porque a religião, a religiosidade, tem sido a maior arma de Satanás na tentativa, sabe de quê? De neutralizar a graça. Porque todo religioso e que vive uma religiosidade, ele sempre acha que é porque ele está fazendo. Ele sempre se apoia nas suas obras. É porque eu estou indo na igreja. É porque eu estou cumprindo alguns mandamentos. E ele entende que, porque ele está fazendo, ele se acha superior aos outros. E ele acha que esta obra é que vai salvar ele. Mas a palavra é clara. E o que a palavra diz? Paulo fala em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção, nada do que você fez de bom, nada do que você está fazendo de bom, nada do que você possa vir fazer de bom te fará digno, me fará digno da salvação. Você pode ajudar os pobres, você pode dedicar a sua vida a fazer caridade, isso ainda não te fará digno da salvação. Todo aquele que tem um mínimo de conhecimento bíblico sabe que não fazemos as obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos e alcançados pela graça do Senhor, nós praticamos as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Em outras palavras, as obras não é a causa da minha salvação, as obras é o fruto da minha salvação. Mas o religioso, o do entendimento ruim, sempre acha que é as suas obras. E isso chama justiça própria. É por isso que muitas pessoas não têm certeza da sua salvação, porque elas são honestas. E elas olham para si e dizem, eu não mereço, eu erro, eu falho. Então ela diz, eu não tenho certeza da salvação, porque ela está sendo sincera. Mas eu vou repetir, não é pelas obras, não é o que nós fazemos, é o que Ele fez. Não é quem eu sou, é quem Ele é. Oh meu Deus. Toda obra feita com o intuito de se justificar diante de Deus e de ter a salvação diante de Deus. Olha o que Deus diz em Isaías 64:6. Ele diz que toda essa justiça é como um trapo de imundícia diante dele. Não serve, não presta, não tem valor. Não tem valor.
Porque, preste atenção, por mais que você faça, por mais que eu faça, nós ainda continuamos sendo pecadores. Paulo fala sobre isso. Em Romanos 5 ele diz assim, porque um pecou, todos pecaram. Quando Adão peca, a sua natureza é caída. E toda a geração dos homens já nascem com a sua natureza caída. Em outras palavras, você já nasce pecador. E tem gente que não entende isso. Tem gente que não compreende isso. Olha isso, você já nasce com uma paternidade. E quer saber, não é de Deus. Tem muita gente achando que todo mundo que nasce é filho de Deus. Mas sabe o que Paulo diz? Que todo aquele que nasce debaixo de pecado, somos todos nós, somos filhos da ira. Da ira de Deus que há de vir sobre os filhos da desobediência. Só que tem gente que não entende isso e começa a se justificar, já viu? Tem gente que diz assim, eu vou para o céu, eu não roubo. Quem já viu isso? Eu não mato, né? Eu não faço coisa errada, eu vou para o céu. Ei, mesmo que você não faça nada de errado, você continua sendo um pecador. E aqui eu aprendo uma coisa, preste atenção nisso aqui. Você não se torna pecador quando você peca. Vou repetir. Você não se torna pecador quando você peca. Mas é porque você é pecador, você peca. Alguém está entendendo isso? O pecado que você comete só revela a sua natureza caída. É só isso. Nenhuma obra pode te salvar. Só existe uma maneira de ser salvo. Sabe qual? É aquilo que a Bíblia chama de justificação. Vou repetir: justificação. E o que é a justificação? É o ato de fazer alguém pecador se tornar justo. Eu disse o ato. E o que quer dizer isso? Ato. É algo que acontece em um momento. É algo que acontece num instante. É diferente da santificação. Porque a santificação, ela é progressiva. Isso quer dizer que tem gente que é mais santa do que eu. E mais santa do que você. Quem concorda com isso? Tem gente mais santa, mais parecida com Jesus, mais aperfeiçoada. Tem ou não tem? Mais assim com Jeová, que exala o cheiro de Jesus Cristo. Isso quer dizer, no processo de santificação, ele está mais avançado do que eu, do que você. Então tem pessoas mais santas do que a outra. Mas preste atenção, não existe pessoa mais justificada do que a outra. Vou repetir, não existe pessoa mais justificada do que a outra. E eu vou fazer uma pergunta polêmica. Quem está aí, diga amém. Presta atenção nisso aqui. Responde para mim. Uma pessoa que começa a servir a Cristo e seguir o caminho da verdade, ela é justificada no começo da sua caminhada ou no final dela? Pensa aí. O tempo está acabando. Vou repetir. Uma pessoa que começa a caminhada em Cristo Jesus, ela é justificada no início da sua caminhada ou no fim da sua caminhada? Quem acha que é no início, levanta a mão. Gente, olha para os lados, levanta a mão quem levantou. Olha só para o lado para a gente ver quantas pessoas. Olha para o lado. Quem acha que é no fim da carreira que você é justificado, levanta a mão. Tem gente que não acha nada, né? Porque tem gente que não levantou a mão para nada. Tá com medo, crente? Vou repetir, quem acha que você é justificado no final da sua jornada, levanta a mão. Ah, tá. Ainda continua alguém que não levantou nada. Eu vou aprender que é melhor. Vamos lá. Quem acha que é no final,
Por que você acha que é no final? Por quê? Vamos analisar a sua resposta? É porque você está entendendo o quê? Se a pessoa andar certinha, correta, não pecar, não fazer coisa errada, no final, ela será justificada e salva. É isso ou não é, gente? É o que vocês estão falando. Está analisando? É o que vocês estão falando. Porque vocês estão falando que só é justificado no final. Então você está entendendo que é como ele anda e o que ele faz que vai determinar se ele vai ser justificado no final ou não. Sim ou não? Tá. Se ele é justificado só no final, isso é graça ou recompensa? Vou repetir. Se você entende que ele é justificado só no final, porque tudo que ele faz, a forma como ele anda, ele vai conseguir a salvação, eu vou perguntar de novo. Você entende que isso é graça ou recompensa? Peraí, então se é recompensa, não é pela graça? Está vendo como é que você está religioso? Está vendo como é que está apoiada a sua certeza de salvação? Está apoiado nas suas obras. Onde você entende que se você fizer até o fim, você será salvo. E se você não fizer, não será salvo. Então não é graça, não é favor de Deus. É por mérito. É porque você acha que lá no final, você fazendo tudo certinho, aí você vai ser salvo. Ajuda nós a falar aí. Vocês estão entendendo isso, gente? Você não é justificado no final. Você é justificado no início. E como é que acontece essa justificação? Como ela acontece? Primeiro, olha isso aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. É quando um homem ou uma mulher, primeiro, reconhece o seu estado de pecador, de miserável, de desobediente. Segundo, quando ele se arrepende de verdade, não só de palavras, mas ele produz frutos de arrependimento. Ele não vive a mesma vida, mas ele começa a lutar para viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Terceiro, ele acredita na obra redentora realizada por Deus através de Jesus Cristo e reconhece Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Quando ele faz isso, ele é justificado na hora. Na hora. Aí alguém diz assim: ah, pastor, então eu posso viver do jeito que eu quero. Porque essa justificação na hora, quando ocorre isso, sabe o que Jesus chama? Em João 3, novo nascimento. Sabe o que é que Paulo diz? Se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É um novo ser criado em Cristo. Aí alguém diz assim: então pastor, então eu aceitei, eu creio, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso andar o que eu quero. Por quê? Porque se eu sou justificado no início, não importa a forma que eu andar, no final eu serei salvo. As pessoas que pensam assim nunca nasceram de novo, nunca foram justificadas por Deus. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não pratica o pecado. Quem é nascido de Deus tem uma vida santa. Ele não tem prazer no pecado. Eu não sei você, mas quando eu peco eu fico triste. Eu me sinto mal. E eu vou pedir o quê? Perdão para o Senhor. E recomeçar a minha vida. O problema é quem está no pecado, continua no pecado e não luta contra o pecado. Ei, você precisa nascer de novo. Porque assim você é justificado e se tornar uma nova criatura. Eu vou repetir.
quem aceita e vive esse processo que eu te falei, ele é justificado na hora. E eu te provo isso na Bíblia. Lembra do ladrão? Na cruz do Calvário? Tinha Jesus e 2 ladrões. Um zombou de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo mesmo, salva a ti e salva nós também. O outro olhou para o que zombou e disse assim, ó: estando nesse estado, você não teme ainda? Ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele reconheceu o seu pecado. Eu reconheço que eu estou aqui porque eu sou pecador, e com certeza estava arrependido. Mas ele diz: mas esse não tem pecado nenhum. Aí ele se vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Sabe o que ele está reconhecendo ali? Eu reconheço que não só o Senhor não tem pecado e está aqui injustamente, mas eu reconheço que tu és o Rei, o Senhor prometido, aquele que veio para salvar a humanidade. E porque eu creio, eu te peço: salva-me, alcança-me nesta hora. É o meu fim, me alcança. Jesus diz o que? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo na hora. Oh, não, ninguém está aqui não, gente. Ele foi salvo na hora. Cuidado com quem você anda julgando que está indo para o inferno. Fulano morreu, foi para o inferno. Por quê? Porque não está na igreja. Ei, você não sabe do coração de ninguém. Você não sabe dos últimos momentos de ninguém. E é perigoso ele subir e tu descer. Ele foi justificado me ajuda aí, e é aqui, irmão. É aqui que a graça e o ministério da justificação se torna algo inconcebível para muitos homens. Loucura. Insano. A pessoa fala assim: como é que pode? O cara mata, rouba, estrupa, faz tudo que não presta, e num momento ele é justificado, num momento ele é salvo. Não tem sentido, é loucura. Porque se Deus é justo, como é que ele pode justificar um injusto? Porque se Deus, sendo justo, justifica o injusto, isso não é justo. Vocês estão entendendo ou não? E aqui vem a revelação da justificação. Preste atenção. Quando Deus perdoa o pecado do homem, quando Deus perdoa a iniquidade do homem, Deus não está fazendo vista grossa com o pecado. Deus não pegou os panos quentes e colocou lá e disse: deixa para lá, vamos perdoar. Deus não neutralizou a sua ira, porque a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra toda iniquidade. Não, mas presta atenção. Foi justamente porque Deus satisfez a sua justiça, cumpriu a sua lei e aplacou a sua ira, que o homem pôde ser salvo. Só desta maneira. E como a justiça de Deus foi satisfeita, e como a lei de Deus foi cumprida, e como a ira de Deus foi aplacada, sabe quando? Quando foi derramado o sangue de um inocente, e esse mesmo inocente foi morto. Porque só um inocente poderia morrer por outro, para justificar o pecado do outro. Por quê? Porque se eu sou pecador e morro como transgressor, eu não estou morrendo pelo pecado do outro, eu estou morrendo pelo meu próprio pecado. Então teria que ser o quê? Um justo,
Só um justo poderia morrer por um pecador e fazer desse pecador justificado diante de Deus. E a única maneira de Deus saciar a sua justiça, como eu disse, é através do derramamento de sangue e da morte do inocente. E quem deixa isso muito claro é Paulo. Primeiro em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, ele diz assim, ó, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aí ele vai lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz, o salário do pecado é a... Então só de uma maneira que poderia salvar alguém, através do derramamento de sangue do inocente e da morte. Até aqui todo mundo está entendendo, sim ou não? Amém? Preste atenção. Essa figura da morte de um inocente, você vê em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento. Nas primeiras horas que o homem morreu, já foi derramado um sangue inocente. E foi morto um inocente. Ué, pastor, como? Quando o homem peca, o homem se esconde de Deus, porque ele se vê nu. E o que o texto diz? Que Deus confecciona uma roupa para o homem, com peles de Sabe que animal é esse? A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que é um cordeiro. Por quê? Porque representava o próprio Cristo. O sangue inocente de alguém foi derramado e alguém foi morto para vestir o homem. Isso era a figura do que estava por vir. Por quê? Porque quando o homem peca, ele é despido da glória de Deus e a sua vergonha é exposta. Só existia uma maneira dele ser revestido novamente desta glória e ter a sua vergonha tampada, é através da morte de um inocente. E aquilo apontava para Cristo, o teu e o meu Salvador. Outra figura clara de Cristo, o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto. O tabernáculo tinha 3 lugares distintos. Era o átrio, o santo lugar e o santo do santo. No átrio tinha 2 elementos. Quais eram? Era o altar de sacrifício e a pia com água para o sacerdote lavar a mão. No santo lugar tinha o quê? Do lado direito, a mesa dos pães asmos. Do lado esquerdo, o candelabro. E no meio tinha a mesa de incenso. E dentro do santo dos santos tinha um único objeto. Qual que era? A arca da aliança. Uma caixa feita com madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. Dentro desta arca tinha o maná, tinha as tábuas da lei e a vara de Arão. Olha isso. No primeiro átrio e no segundo santo lugar, em todo o tempo os sacerdotes trabalhavam. Eles faziam um sacrifício diário para o Senhor. Mas no santo dos santos, nenhum sacerdote entrava. Somente o sumo sacerdote entrava. E ele entrava não de mãos vazias, mas ele entrava com um sangue. O sangue do quê? O sangue de um cordeiro. O cordeiro tinha que ser imaculado. Não podia ter defeito, nenhum mal, nenhuma perna quebrada. Porque apontava para a santidade de Cristo, para pureza de Jesus Cristo. Quando o sumo sacerdote, uma vez no ano, ia entrar no santo dos santos, antes dele entrar, ele pegava o incensário, colocava incenso e colocava dentro do santo dos santos, para que gerasse fumaça no santo dos santos. E essa fumaça era a última película para que o sumo sacerdote não tivesse contato com a glória de Deus e nessa hora ele morresse. Quando ele entrava com o sangue, ele chegava até diante do Senhor, diante da arca, e ele aspergia o que? O sangue no propiciatório. E o que é propiciatório? É a tampa da arca da aliança, onde tinha o que? 2 querubins com asas abertas, um virado para o outro. No meio dos querubins é o chamado propiciatório, aonde a cultura judaica diz que existia uma chama azul que representa a própria glória de Deus, o cabote de Deus. E esse propiciatório representa o que?
os céus. Lembra de Isaías? Ele viu um trono e serafins voando. Aquele propiciatório representa o próprio céu e o trono de Deus. O sumo sacerdote chegava lá, aspergia 7 vezes o sangue. E isso era a propiciação, a apresentação do sacrifício diante de Deus. E naquele momento o povo era declarado santificado, o pecado era perdoado. Alguém está entendendo, sim ou não? Esse sacrifício, esse ritual apontava para ajuda nós aí, varão. Apontava para lembra do que João falou. João nas margens do Rio Jordão, batizando o povo. De repente ele olha e vê, e ele grita bem alto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua dizendo: esse é aquele que eu disse para vocês, que ele vem depois de mim, mas ele é antes de mim. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele chama ele de Cordeiro de tá. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, e eu te disse que o Cordeiro tem que ser santo, e apontava para Jesus, mas antes disso eu te disse algo, que todo homem que nasce, ele já nasce pecador, sim ou não? Você concorda, sim ou não? E como é que Jesus nasceu sem pecado? Se ele é homem. A maioria daqui sabe, já preguei sobre isso. Jesus não foi concebido por homem, aleluia. Jesus não veio de uma relação sexual normal de um homem e uma mulher, não. E quem explica isso é Gabriel. Gabriel chega para Maria, e Maria diz: como é que vai acontecer de eu ter uma criança, se eu nunca conheci, se eu nunca tive relação com homem algum? Aí Gabriel diz assim, ele revela o segredo que estava no céu, dizendo assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Então ele nasceu de homem nenhum. É por isso que ele é santo. Amém, sim ou não? Mas peraí, a mulher é santa? Maria era santa? Dizem que ela era santa da santa. Maria tinha pecado? Sim, todo homem que nasce já nasce com a semente do pecado. Tá, ele não foi concebido pelo homem, mas nasceu da mulher. Então como é que ele continuou sendo santo? Não tem sentido. Não tem para você. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso não quer dizer que ele morreu antes, mas que havia um plano, algo traçado por Deus. Antes mesmo do homem pecar, Deus já preparou o escape. E qual era o escape? O escape Satanás nem imaginava. Porque hoje eu vejo muita gente dizendo assim: por causa da mulher, o pecado veio ao mundo. Mulheres dizem assim: se eu encontrar com Eva lá no céu, eu desço do céu, porque eu vou bater nela igual louco. Já ouviu alguém falando isso? Pois é, se o diabo usou a mulher para trazer o pecado ao mundo, Deus já sabia, e agora prepara a mulher para trazer o Salvador da terra, o Salvador do mundo. E como ele ia trazer? Existia um segredo que ele revelou a metade assim, só um pouquinho, só uma frestinha assim para Satanás. Porque ele disse para Satanás assim, tá vendo aí, desta mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. E como é que a criança nasce? Deus fez o útero, repete comigo, útero. O útero é o segredo de Deus, guardado na mulher, para que o seu filho viesse em santidade. Quem estuda vai descobrir que quando uma criança está sendo gerada, o sangue da mulher não se mistura com o sangue do bebê. É por isso que mulheres que têm HIV, o filho nasce sem a doença, porque o sangue não mistura. Então Deus cria a mulher preparada para que Jesus viesse santo. O sangue do homem não se misturou com Cristo, o sangue da mulher não se misturou com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o seu sangue, que é puro, carmesim, é ele que nos purifica de todo o pecado. Você pode adorar o Deus que preparou um plano, uma obra
da redenção para te dar vida e vida em abundância. Meu Deus do céu. Quando João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo claramente, ele veio para morrer. Ele está fazendo a menção àquilo que acontecia lá no tabernáculo. Ele veio para morrer. E é tão interessante, quando você vai para Lucas capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe no monte. E lá no monte Jesus começa a orar. E a Bíblia diz que de repente, fala comigo, de repente, ele começa a se transfigurar diante dos 3 discípulos. A sua roupa se torna resplandecente, o seu rosto como um raio. E quando os discípulos olham, ficam impressionados. E de repente aparece junto com Jesus Moisés e Elias. Olha isso. Quando Pedro vê isso, Pedro fala assim para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente faça 3 cabanas, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Quando Pedro estava dizendo isso, Pedro estava comparando Jesus com os outros e dizendo: tudo é igual, tudo é a mesma coisa, todos têm a mesma autoridade, aleluia. Mas é nessa hora que a Bíblia diz que surge uma nuvem e cobre eles, e uma voz brada de dentro da nuvem dizendo: este, aponta para Jesus, este é o meu filho o amado, a quem me comprazo. E ele diz: a ele ouvir. Em outras palavras, se Moisés representava a lei e Elias representava os profetas, o Senhor Deus está dizendo: ele é maior do que a lei, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Elias, porque é maior do que a casa é aquele que edificou a casa. E o texto diz o quê? Que nesse momento eles começam a conversar. E conversar sobre o quê? Sobre a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus era o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. Chega o dia, chega a hora, aleluia, de se entregar. Jesus deixou claro para os discípulos: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Quando Pedro diz assim: Senhor, não fala isso, não, que o Senhor vai morrer. Ele diz: para trás de mim, Satanás, que não sabe das coisas de Deus. Satanás tentou de todas as maneiras impedir Jesus que fosse para a cruz. Mas ele disse: essa é a minha missão, fazer a vontade do Senhor. Dia de Páscoa, ele institui a Santa Ceia. Nesse dia, no jardim do Getsêmani, ele é traído e ele é preso. Ele é levado pelo Sinédrio na casa de Caifás. Lá ele é julgado e condenado injustamente. No outro dia, pega Jesus, leva para Roma. Novamente ele é julgado. Pilatos tenta de todas as maneiras livrar Jesus. Coloca Barrabás e diz assim: escolhe entre Jesus e Barrabás, o pior preso. Aí sabe o que acontece? Naquele momento, o povo todo de Israel começa a gritar: liberta Barrabás. E ele disse: Jesus, crucifica, crucifica. Dias antes, eles estavam gritando: Hosana, Hosana, bendito é que vem em nome do Senhor. As pessoas que hoje te elogiam, amanhã pode ser as que estão falando mal de você e querendo ver a sua queda. Mas em todo o tempo ele fica calado, porque a Bíblia diz que como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é entregue, Jesus é chicoteado. Eu já falei sobre isso. Azorrague, tiras, 12 tiras de ponta com ferro, com osso, que quando batia, entrava na carne e rasgava a carne de Jesus. Desceram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, pegaram um pedaço de pau e bateram na cabeça de Jesus, e os espinhos começaram a cravar na sua cabeça. E zombavam dizendo: se tu és o rei, fala aí quem é, se livra. Depois de chicotearem Jesus, deixar ele na carne viva, colocar a coroa. Agora ele começa pela via dolorosa, carregando a minha cruz, carregando a sua cruz. As pessoas não se comovem mais pelo sacrifício de Jesus. As pessoas não são mais sensíveis à dor que ele passou.
Mas em todo tempo ele em silêncio. A multidão cuspia na cara dele. Diziam: crucifica, crucifica, crucifica. O olhar dele para as pessoas era de amor, mas o olhar das pessoas para ele era de ódio, de raiva. Chega com Jesus diante da cruz. Já falei, a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Barrabás, segundo a história, era um homem grande. Eles pregam Jesus de um lado, quando vai pregar Jesus do outro lado, encontram uma dificuldade. Por quê? Porque os buracos já eram prefeitos, já estavam prontos, mas foi feito para Barrabás. Só que Jesus é menor, então eles esticam o mestre. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em silêncio ele é pregado na cruz. Meu Deus, estou terminando. Aí o que acontece? Jesus é crucificado, e na hora que ele está lá, ele dá um grito. Sabe qual? Tetelestai. Repete comigo: tetelestai. Com mais força: tetelestai. É um termo grego que tem 3 significados. 3. O primeiro, quando alguém, uma pessoa, recebia a ordem do pai. Quando o pai dava uma ordem para o filho, para ele executar uma missão, e ele cumpria a missão, ele chegava para o pai e falava: tetelestai. Em outras palavras: pai, eu cumpri o que o Senhor mandou. Ele executou a missão. Ele disse: eu vim para entregar a minha vida. E ele entregou a vida. E qual a missão? Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra questão, outro momento que usava tetelestai, era quando alguém fazia uma dívida num banco, uma dívida, e ele tinha promissórias, e ele começava a pagar a dívida. Quando ele pagava a última, batia-se um carimbo dizendo: tetelestai, que está pago. Está pago o preço da nossa salvação. Está pago o preço da nossa redenção. Oh, aleluia. Aí tem a terceira forma quando o tetelestai é usado. É quando alguém comprava um imóvel, um bem, e o seu documento de posse, quando ele pagava e comprava, tinha um carimbo dizendo: tetelestai. Isso quer dizer: agora é dele. Alguém está entendendo isso? Agora é dele. Aí eu lembro que Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Olha isso. Aparece um livro diante de João. E o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouve-se uma voz: quem pode abrir esse livro? E dizem: ninguém pode abrir esse livro, ninguém. João diz: eu comecei a chorar, porque não tinha ninguém que poderia abrir o livro. E quando João estava chorando, aleluia, um anjo disse para João: João, não chore. Por quê? Porque eis que está chegando aí o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de desatar os selos. Aleluia. E aí o texto começa a dizer que quando o Cordeiro entra na sala, os 4 seres viventes e os 24 anciões que tinham as suas coroas, tira as coroas da cabeça diante do Cordeiro, coloca diante do Cordeiro e se prostra diante dele e diz: digno é o Cordeiro que compraste para Deus, através do seu sangue, homens de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro.
Você não é de você. Você não pertence a você. Nós pertencemos a Ele. Não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Aleluia. Oh, aleluia. Pode vir para cá, ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Tem gente que já está compreendendo. Aleluia. Tem muita gente. Ouça isso. Tem muita gente que pensa que a obra de Jesus foi concluída na cruz. Mas eu tenho que te dizer, isso não é uma verdade. Que isso, pastor? Meu Deus do céu. Isso não é uma verdade. Na cruz, Ele concluiu a primeira etapa da missão. Qual? A morte do Cordeiro. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre e 3 dias fica morto, mas no terceiro dia Ele ressuscita. Aleluia. Agora você vai lá para João capítulo 20, versículo 17. Olha isso. Quando Jesus ressuscita e Maria vê Jesus. Maria foi a primeira que viu Jesus. E Maria vai tocar em Jesus. O que Jesus fala? Não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Tem gente que pensa que Jesus só foi ao Pai depois dos 40 dias de ressuscitado no Monte das Oliveiras. Mas Jesus diz claramente: não me toque, eu ainda não fui ao Pai. Isso quer dizer que Ele foi ao Pai. E alguém pode dizer: mas como é que você tem certeza que Ele foi ao Pai se a Bíblia não diz? Pensa comigo, vaso. Se para a mulher Ele diz: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Aí depois, outro dia, Ele aparece no meio dos 11 e diz para Tomé: agora toca aqui para você ver se é ou não é. Isso quer dizer o quê? Que Ele foi ao Pai. E o que Ele foi fazer no Pai, preste atenção, concluir a missão. Porque quando Ele morre na cruz, Ele ali deixa de ser Cordeiro, e Ele agora assume uma outra posição. Qual que é? Sumo sacerdote de Deus. Mas não o sumo sacerdote segundo a ordem levítica. Por quê? Porque segundo a ordem levítica só poderia ser sumo sacerdote quem nascesse da tribo de Levi. Só que Jesus não nasce da tribo de Levi. Jesus nasce da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, a descendência de Davi. Então ele não podia ser sumo sacerdote segundo a ordem levítica. Não tinha como. Então como é que ele se torna sumo sacerdote? Porque ele se torna sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem instituída antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que havendo mudança de sacerdócio, existe também mudança de lei. O sacerdote segundo os levitas, o que é? Era a lei que condenava e matava o homem. Agora vem o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não, ele não traz a lei, não, ele manifesta a graça. Ele manifesta a graça, a lei de Deus, que traz a justiça de Deus. Se coloque de pé. Aí, irmão, olha isso. Ele agora diz para a mulher: Maria, não me toques, porque eu vou até o Pai, eu ainda não fui. E quando Jesus termina de morrer e ressuscita, ele agora vai cumprir a missão, completar a missão. Ele entra agora como sumo sacerdote diante de Deus. Aí se cumpre o Salmo 24, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais
eternos, para que entre o Rei da Glória. Ei, porta não tem cabeça. Está falando das miríades de anjos que estavam aguardando o vencedor invicto, o Senhor dos senhores. E ele entra e o povo começa a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém grita: quem é o Rei da Glória? E todo mundo aponta: esse é o Rei da Glória. Oh, aleluia! E ele entra. Eu fico imaginando o céu, a alegria do Pai. E Paulo diz em Hebreus 9: ele não entra com sangue de animal, ele entra com seu próprio sangue. E ele vai até diante de Deus e apresenta o sangue puro, carmesim, e faz o que? A propiciação pelo nosso pecado. A palavra justificação vem de ordem jurídica, forense, fala de tribunal. Essa palavra justificação está falando de tribunal. Pensa comigo, tribunal. Quem é o juiz? Deus, está lá sentado no trono. Aleluia. Quem é o réu? Eu, você, o homem. Quem é o advogado de acusação? Satanás. Apocalipse 12 diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. O juiz olha para o homem e não tem jeito, o homem é culpado. E como culpado, o juiz só tem uma sentença: matar, executar, destruir. Só que tem uma coisa maravilhosa. Sabe o que é? É que tem uma questão. Qual que é, pastor? O juiz ama o réu. Alguém não entendeu? O juiz ama o réu. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito. Ele ama, ele ama. Então, para não matar e julgar e condenar o homem, ele diz assim: peraí, então agora eu entrego o meu filho no lugar dele. Eu entrego o meu filho para morrer no lugar dele. Jesus paga esse preço, e o sangue dele agora nos purifica. E olha isso, depois que o ato é feito, a Bíblia diz, Colossenses, se não me engano 2, que na hora que o sangue é apresentado, a Bíblia diz que a cédula que nos era contrária, aquilo que era a nossa condenação, é rasgado. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? A nossa vitória está em Cristo Jesus. Foi rasgada a sua sentença, foi rasgado a sua sentença. E não só isso, depois o Senhor diz para Jesus: agora assenta à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos os cabelos do teu pé. E ele agora se torna o quê? O teu advogado, o meu advogado. E aí Satanás, ele é safado, ele é sem vergonha. Por quê? Porque mesmo você perdoado, ele fica te apontando e dizendo dos seus pecados, e dizendo: olha o que você fez, olha o que você cometeu, olha as coisas terríveis. É nessa hora que Jesus, como advogado, diz: ei, ele pode ter pecado, ele pode ter errado, mas tem uma coisa: eu derramei o sangue, eu paguei o preço, eu perdoei. E quando eu perdoo, eu não lembro dos pecados, eu lanço no mar do esquecimento. Perdoado, 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 perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Orebalabás, orebalabás, reaia, se canta lá. Oramanha se andalabás, orebaia se canta lá, balalabás. Aleluia, aleluia. É por isso que você é salvo. É por isso que você tem que ter certeza da tua salvação. Eu não mereço, você não merece. Continuamos pecando, mas no dia que entregamos a nossa vida, nos arrependemos do nosso pecado, confessamos e cremos em Jesus, Ele nos fez justo, e como justo nós entraremos no céu de glória. Oh, você pode adorar pela tua salvação. Você que não tinha certeza, passa a ter certeza.
Você entende agora porque você tem que ter certeza. Você não merece mesmo não. Mas Ele pagou o preço. Era eu, era você.